Olá, investidor. Eu acabo de ouvir uma conference call da Gavco a respeito de alocação de recursos nos Estados Unidos. A recomendação deles é a seguinte: 75% para renda variável, 25% para títulos de renda fixa de curto prazo e 0% para renda fixa de longo prazo, tá? Porquê disso? O porquê disso aí eles apresentam algumas métricas. A principal é uma que eu já comentei com vocês, eles dão o nome de VIX-Salient Spread, né? O diferencial entre o retorno do capital investido e o seu custo de capital. Esse spread ele ainda é favorável à renda variável. Então eu trago isso para você, investidor brasileiro, que de repente ouve e fala assim: poxa, a Bolsa Americana já subindo por quase 10 anos, né? Um ciclo longo aí de quase 10 anos, e eles ainda recomendam uma alocação para renda variável. Provavelmente há bastante espaço para subir aqui no Brasil. Eu acho que há, mas você deve olhar isso com bastante calma, cautela, pelo seguinte: o call da Gavco é um call tático. Eles enfatizam muito uma questão demográfica, essa questão que todos nós já conhecemos, que é o envelhecimento da população. E com o envelhecimento da população a gente tem uma grande parcela da população saindo de net providers de recursos, os fornecedores de recursos, aquela galera que trabalha de 25 anos até 50 e pouco, 60 anos de idade, vamos dizer que o ciclo fica um pouco mais longo. E esse pessoal entra numa outra faixa etária onde você deixa de ser fornecedor de poupança para ser consumidor de poupança. Isso é um movimento global. Isso faz com que o custo do dinheiro suba. Com isso, essa é a principal razão pela qual eles praticamente evitam títulos de longo prazo. E quando você chega e olha historicamente, você vê que há uma forte correlação entre o comportamento das ações, tá, e o comportamento dos títulos de longo prazo. Isso aí é fato, até porque as ações, quando você vai trazer a valor presente, você desconta esse fluxo de caixa projetado, não pela taxa do Fed Funds lá de 2%, não pela taxa Selic de 6,5%, você tem que trazer a uma taxa que seja equivalente a um prazo mais longo. Então, quando você olha a curva de juros aqui no Brasil, dê uma olhada agora, vai lá no Tesouro Direto e vê que você vai ver que tem um pré-fixado de 2025 pagando 12,5%. Então, você vai projetar o fluxo de caixa da Ambev, você vai trazer a valor presente a que taxa? 6,5%? Certamente não. Então, devemos ser extremamente cautelosos com relação a isso, enfatizando esse caráter tático. Bolsa, assim como juros de longo prazo, deve ser comprado quando realmente há uma vantagem maior, né? Então foi interessante ontem que um grande estrategista brasileiro, um dos mais influentes, e você que me acompanha deve saber com quem eu estou falando, ele fala que uma eleição do Haddad, né? E aqui é importante você entender o que ele está falando, não que ele acha que seja boa, mas talvez seja realmente uma grande oportunidade para o investidor brasileiro, ainda mais porque tem muito investidor fora de bolsa, que uma eleição do Haddad poderia sim jogar a bolsa para um patamar de atratividade maior, até porque na sua análise o Haddad não seria um caos tão grande como muitos pensam. Mas isso daí, o meu ponto aqui não é fazer um comentário político e simplesmente pontuar que a bolsa deve ser olhada de uma forma um pouco mais seletiva. A bolsa vai para 80 mil, 85 mil. Você vai ficar fazendo o que ali? Tá entendendo? Fazendo conta que vai para 100, para 150 mil? Pô, vamos fazer conta. Tem uma calculadora aqui no meu site para você olhar, né? Se a taxa de juros tem que fechar para que isso justifique. Tá? Você tem que ver um pré-fixado indo para 8% para você começar a cogitar uma bolsa realmente num patamar bem mais alto. Não caia então em muitas dessas conversinhas, né, sugestivas de bolsa barata, oportunidade de triplicar, quadruplicar o seu dinheiro. Tá? Tem que ser realmente cuidadoso, cauteloso, e a gente está aqui, né? Esse tipo de análise, de comentário, o pessoal da Gavco é uma das casas mais qualificadas do mundo e com um track record assim
sensacional. Eu particularmente sou fã deles, eu já os acompanho já há aproximadamente 5 anos. 2014 foi um ano sensacional, eles acertaram a queda do petróleo e uma série de eventos que ocorreram e que definiram o comportamento dos mercados. Então, por hoje é só, fica aqui esse comentário. Vou ver se vou continuar aqui monitorando. Temos o vencimento de opções na segunda-feira, uma data importante, porque uma das teses que eu trabalho aqui é que há uma grande distorção no mercado hoje entre titulares e lançadores no mercado de opções. Tem muita gente assustado, pensando que realmente o mercado vai ficar... a volatilidade vai explodir. Muita gente se antecipou e foi para o mercado de opções. Então isso daí faz com que talvez a realidade, né, se prove contrária à expectativa das pessoas. Então fiquem atentos aí aos MyVol Think Box que eu vou gerar ao longo dos dias. Perfeito? Um bom dia e um bom final de semana a todos.